Quem não se comunica, se trumbica. Já dizia um dos maiores comunicadores da TV brasileira, o Chacrinha. E se há 70 anos essa frase fazia todo sentido, o que dizer dos dias de hoje? Ah, Márcia, mas eu não sou jornalista, nem publicitário, nem profissional de marketing. E daí? Todo mundo se comunica o tempo todo. E o jeito como isso é feito pode ser decisivo. Então, hoje a gente vai ouvir como funciona a rotina de quem não é da área da comunicação, mas sabe usar ela muito bem. Comunicação não é custo, é investimento. E parece óbvio falar dessa forma. Mas para quem não é da área de formação, talvez não seja tão óbvio, talvez não seja tão fácil, talvez não seja tão simples. E é por isso que hoje o Fala Mercado vai receber está recebendo, na verdade, 2 profissionais que têm essa realidade. Não são da área de origem, mas usam da comunicação para alavancar os seus negócios. Então, com vocês, vou começar pelas damas. Clarissa Pereira, que é pedagoga e influenciadora. Posso chamar de influenciadora, né? Pode. Com 250 mil... Não, tem mais já? No Instagram é 351 mil. 305, eu parei nos 250 mil. 350 mil seguidores no Instagram, já posso chamar de influenciadora. E o Guilherme Santos, que é administrador e empresário e empreendedor, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes também. São vários negócios. Gente, sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Eu agradeço o convite. Muito obrigado pelo convite, a gente está bem feliz de estar aqui. E hoje tem umas conversas, vão ser bem boas, porque hoje a gente vai, como eu falei, vai ouvir quem não é muito da área, e a gente que está acostumado, especialmente a nossa audiência, vai conseguir entender um pouco da realidade de quem não tem essa proximidade, ou pelo menos não uma proximidade de vocação. Ou o contrário, né? Ou tem só como vocação. Bom, eu vou começar explicando para os nossos convidados de hoje, que é a primeira vez que vocês estão aqui, que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, tudo com vocês. Bora? Bora. Preparados? Preparados. Vamos lá. Como eu disse, eu vou começar pelas damas, Gui. Então, Clarissa, ou Cissa para os mais íntimos. Eu quero começar sabendo o seguinte. Primeiro, assim, como é o trabalho? O que vocês fazem? O que tu faz como pedagoga? E depois eu quero saber, vou saber também do Gui, como é essa vida de administrador / empreendedor, na verdade. Eu gosto sempre de falar que eu sou professora, né? Uhum. E hoje eu sou professora de professores. Eu comecei a minha carreira em sala de aula, com crianças, com adolescentes, com alunos com dificuldades de aprendizagem, e fui trilhando meu caminho assim. Mas chegou um momento que eu dei minha primeira palestra e eu, nossa, gostei de fazer formação para adultos. E eu fui morar fora do país e não consegui me estabilizar em nenhuma profissão por lá. E aí, eu e o meu irmão, que é meu sócio hoje, quem sabe a gente começa a trabalhar com cursos, com formações online. E aí que entra a comunicação. Como é que eu vou chegar nas pessoas para atingir esse curso? Então, isso é hoje que eu faço. Eu trabalho essencialmente com formação de professores, em conteúdo pago e em conteúdo gratuito, nas redes sociais, com lives, com eventos e com pós-graduações. Hoje, na verdade, tem uma instituição de ensino, exatamente, né, que é essa formação de professores. Foi crescendo. Elas pediram um primeiro curso, aí um segundo curso. Isso veio da demanda do público. Do público, da audiência. E aí, por isso, foram 351 mil seguidores no Instagram. Gui. Guilherme é um empreendedor com 31 anos, atuo principalmente na área do entretenimento, mas tem alguns negócios no ramo da gastronomia também. E falar sobre comunicação, eu de fato não sou um profissional da comunicação, eu estudei administração, mas a gente acaba usando em tudo. Então, até eu estava vindo para cá e pensando, caramba, é em tudo mesmo, assim. Mas a gente pratica muita constância, assim, de ter dia a dia e principalmente num momento de tecnologia, muita tecnologia, a gente faz questão de botar cara e para determinado público. Esse é o público jovem, a gente tem um tipo de comunicação, esse é um público 50 a mais, a gente tem outro tipo de comunicação. Então, como eu tenho vários negócios, a gente acaba se comunicando de uma forma diferente. Se é no Canto Bar, é de uma forma mais jovem. Se é no restaurante, no Tasca Morim, a gente vai de uma forma mais adulta, digamos assim. Então, a comunicação, ela varia de acordo com o público, a gente consegue identificar, mas principalmente dando a cara, assim, para a empresa, né? Que a gente descobriu que é o que as pessoas
gostam. É interessante porque os dois, na verdade, adaptam a sua comunicação de acordo com o público, né? Eu lembro que quando eu fiz algumas aulas, enfim, dei algumas aulas, a gente falava muito sobre isso. Sempre tinha uma frase que eu dizia que era quem comunica algo para alguém, né? E esse alguém pode determinar, na verdade, o teu ritmo, a tua linguagem, a tua constância, enfim. Mas eu queria entender um pouco de vocês, assim, em que momento vocês percebem que é preciso investir em comunicação como um braço realmente, talvez não formal, talvez não em todas as áreas que a comunicação poderia colaborar com os negócios de vocês, mas no caso da Clarice, um contato muito mais direto com o público. O Gui, num contato muito mais formal, né, de ter que adaptar os seus negócios, as suas comunicações. Mas quando que vocês perceberam que, assim, bom, é preciso conversar com o nosso público de alguma forma? Eu, no início já, porque eu sabia que eu ia ter que me posicionar. E isso vem dificuldades também, né? Como é que a gente vai se posicionar, o que vão pensar daquilo que a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar. Mas desde o início eu entendi que eu ia ter que ter uma audiência. Nas mídias sociais, por e-mail, por internet, por site, né? Por todos os meios que fosse possível para eu comunicar a minha mensagem para as pessoas certas. Inclusive, né? Para minha mensagem não ir de forma errada. Então, eu tive que ter um posicionamento muito claro desde o início. Isso é difícil. Muito difícil chegar nesse posicionamento. Coragem para chegar nesse posicionamento. Coragem para não agradar a todos, né? Quando tu te posiciona. Então, desde o início, quando eu vi que isso não ia ser um bico, não é, eu sou professora de sala de aula, mas eu vou fazer uns cursinhos ali na internet, vou fazer um conteúdinho para o Instagram para me alegrar. Não, isso ia ser o meu trabalho. Então, no momento que era o meu trabalho, eu sabia que eu ia precisar usar da comunicação, usar do marketing, das mídias para estar nisso. E estudar, porque eu era uma pedagoga. Sim. Então, era tudo novo. Estudar storytelling, estudar copy, estudar, sei lá, marca, branding. Até os termos, né? Na Até verdade, os termos, o que significa isso? Exatamente, porque eu me comunicava muito. A pedagogia te ajuda muito na comunicação, porque tu é realmente uma professora ali, né? A didática como um todo. A didática como um todo, mas eu precisava do outro lado também. Então, eu mergulhei em tudo para que a coisa pudesse dar certo. E contigo, Gui? Então, demorei um pouco, mas entendi que tudo comunica, né? Até a forma que tu fala, a forma que tu se veste, aonde tu tá. Então, tudo até atrás dos bastidores. Tipo, não é só quando eu abro o Instagram que eu tô me comunicando. Então, até mudei um pouco a minha forma de pensar, que antes dessa forma, tipo, para cada negócio tinha uma comunicação, mas sim, tem o Guilherme empresário que as pessoas querem ver também, né? Como que um jovem conseguiu fazer isso? Então, até mudei minha forma de posicionamento agora, porque eu lido com grandes marcas para fechar negócio, mas também lido com um jovem de 20 anos que vai... Então, mas cara, eu sou o Guilherme, minha trajetória é essa, então tem uma verdade ali, né? O que acaba conectando. Então, sim, tem comunicações diferentes por negócio, mas tem a comunicação do Guilherme também, que passa uma verdade, que trilhou essa trajetória para chegar até aqui. Passar uma verdade, eu acho que é perfeito, assim. Eu tive uma virada de chave na minha história, que foi as guerras que tem na alfabetização, guerra de métodos e tal. E eu não me posicionava como sendo assim, não, tu não tem que ter um método único salvador. Quando eu me posicionei, virou a chave, porque ficou comigo quem queria estar, né? Então, a verdade, ela comunica muito. É isso, e às vezes vai ter um lado, né? Pra ti teve, Gui, alguma questão mais específica, assim, não, então isso aqui me fez, ou foi naturalmente as coisas foram acontecendo e tu foi percebendo que precisava? Eu acho que mais naturalmente mesmo. Assim. Mais orgânico. A gente vai sentindo a necessidade e vai indo, assim. Tanto que, enfim, agora eu comecei até a desenvolver mais o meu perfil, assim, que era algo que não aparecia tanto. Então, justamente por aquilo que a gente falou no começo, desconectar, porque por trás das marcas tem as pessoas, né? E pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Se conectam. Essa frase eu acho excelente. E, além disso, a gente já gravou até alguns episódios falando sobre isso, especialmente quando a gente olha para as redes sociais, né? As pessoas querem muito a parte humana, né? O humanizado, o quanto as pessoas se identificam, os consumidores de produtos ou serviços se identificam muito mais com influenciadores do que com atores, né? Porque o influenciador tem mais essa questão mais real, né? Da rotina, da vida, enfim. Sim, eu queria te interromper. Vai, pode falar, Gui. Até de influenciadores,
A gente está notando que os micro-influenciadores também, que quem está começando, depende do negócio, às vezes consigo conectar mais, porque tipo, ele não trabalha com aquilo, mas ele tem uma conexão e engaja num público determinado, para aquele cara específico, para determinada ação, que acaba... que é muito de comunidade, de rede, né? Tipo, aquela pessoa domina aquela rede, mas ela não trabalha como influenciador. Então, ela influencia sem saber que influencia. Então, a gente também está trabalhando com esse público, assim. Não, e vocês têm também, como tu tem muitas questões de entretenimento, né? É muito... como é que eu vou dizer assim? É volume, né? Tu também trabalha... Bom, a Clarissa também, né? Muito com volume. Mas a Clarissa ainda tem uma questão mais de qualificação, né, do público, assim, que é isso que ela disse agora, vai ficar quem quer estar comigo. O Gui, como trabalha muito com entretenimento, com eventos, precisa de volume. Sim, muito. E aí são várias tribos também, né, Gui? Dependendo do evento, tu atinge públicos diferentes, né? Exatamente. E hoje em dia tá cada vez... Desculpa. Não, pode. Tá cada ideia, vez, vamos não lá. sei se vocês vão concordar comigo, tá cada vez mais difícil de atingir os públicos, porque é muita gente se comunicando. Claro. Né? Quando eu entrei, o Facebook orgânico, a gente postava lá um vídeo, chegava em todo mundo. Hoje em dia, tu atrair a atenção da pessoa, tu tem que melhorar cada vez mais a tua comunicação, cada vez mais estudar a tua audiência, pra tu conseguir, nos 3 primeiros segundos... atrair a gente vinha falando, inclusive, há pouco tempo em outro episódio, que não é à toa que tem uma frase agora meio clássica, que é a moeda mais cara hoje em dia é a atenção das pessoas, né? E aí, pra tu... Primeiro, aí tem a história do funil de vendas, né? Daí tu despertar o interesse, reter, pra chegar na compra, enfim... É um processo realmente comunicacional que antes era só o emissor, canal e receptor, né? Mensagem e receptor. Hoje existe uma complexidade, até porque existe uma disputa maior, né? Por esse público. Quando vocês começaram, e aí no caso da Cissa desde o início, no caso do Gui de uma forma mais orgânica, quais foram as primeiras dificuldades que vocês sentiram? Assim, como é que foi... por não ser, né? A Clarissa falou, olha, eu tive que estudar, porque, na visão de quando eu sou pedagoga. Eu fico ouvindo a Clarissa e fico pensando, quando eu comecei como empresária, né, como empreendedora, porque até então era jornalista de redação, enfim, mais clássica, mais tradicional, e eu dizia, bom, agora eu preciso gerir um negócio, eu preciso vender, eu preciso precificar, eu preciso emitir uma nota fiscal, eu preciso fazer uma contabilidade. Então aquilo pra mim era assim, nossa, eu não fui... Eu dizia muito essa frase, o jornalista especialmente, ele não é treinado para empreender, ele não é incentivado a, né? Que é diferente, por exemplo, da administração. Então, invertendo os papéis é isso. Quais as dificuldades de vocês que não são da comunicação, mas perceberam que precisavam usar dela? Os desafios, assim, eu acredito que seja aquilo que eu falei antes. Entrar nesse mundo novo no meu caso, é bem ligado ao marketing, né? Ao marketing digital. E entrar nesse mundo novo, entendendo de ferramentas, entendendo como eu vou fazer um artigo que tenha determinados gatilhos ali naquele artigo, como eu vou fazer até um design, como eu vou fazer um vídeo. Nada disso a gente sabia. E era eu presa, né? Não tinha a empresa ainda, né? Equipe. Equipe. Todo mundo começa com uma equipe, né? Então, a dificuldade é tu ser a equipe, que tu é tudo. Tudo. Mas isso foi o que mais me fez crescer. Porque hoje eu consigo, quando eu contrato alguém para minha empresa, eu consigo direcionar essa pessoa, né? Eu quero que as pessoas sejam melhores que eu. Eu sempre digo, tu tem que ser melhor que eu nessa copy aqui. Mas eu sei direcionar, porque eu fiz muita copy. Eu sei direcionar porque eu fiz muito artigo pro site. Sabe que eu digo sempre isso pra minha equipe, assim, como eu tenho aí, sei lá, a empresa tem 26 anos e eu tô há 15 e fiz todo o caminho desde o estagiário até chegar hoje na gestão, eu sempre digo, dificilmente vocês vão fazer algo que eu já não fiz. Eu já passei por isso, então me usa de mim, né? Porque eu sei que dor é essa. Então começar sozinho também é de uma super experiência, né? E o Gui também, né? Porque ninguém começa grande, né? E os desafios eu acho que são diários, né? Porque como estamos mudando constantemente, sou especialista em determinada rede. Tá, amanhã surgiu uma nova que é a principal. Então eu acredito que é diário, mas principalmente isso que... Acho que faz sentido também ter vídeos mega construídos, mas hoje em dia eu tô trazendo também mais a realidade que, como a gente estava falando, de conexão, né?
Então, para começar mesmo, foi uma dificuldade por não ser da área. Até a minha formação tinha uma linha de formação em marketing, mas é algo bem superficial. Há quem diga que a administração não é de exatas, né? Que a administração é da área de humanas. Mas também tem aquela mística de quem não sabe o que fazer, faz administração. É muito isso. Mas tu falou também, acho que faz um pouco da pauta, mas rapidinho assim, o administrador também não é formado para ser empreendedor. Jura? O advogado, o médico, eu acho que... Eu acho que na maioria das vezes a gente sai despreparado um pouquinho da formação, né? A gente precisa de outras formações. É a vida inteira tu vai ter que estudar. É no dia a dia. Óbvio que estudar, eu estudo... O formal, ele sempre, é óbvio. Defendo estudar, mas o dia a dia, tu botar a cara, principalmente... Eu falo, eu tenho ainda um bloco de notas de 20 ideias de negócio no meu celular. Que na faculdade eu queria o cenário perfeito, o lugar perfeito. Hoje em dia é muito mais disso de, cara, óbvio que planeja, mas bota a cara pra fazer, porque tu vai ajustar aquilo depois que tu fizer. E a comunicação foi um pouco disso também. Não sabia muito bem como fazer, mas tu vai indo, vai aprendendo o que tá dando certo. Eu acho que é tentativa e erro, né? Ver o que tá dando certo e vai melhorando pra esse lado, assim. E quando se tem mais de um negócio diferentes entre si, não existe uma receita de bolo que vai funcionar pra todo mundo, né? E nisso, na verdade, em tudo, né? Em qualquer área. Por isso que a gente, quando montou esse episódio, quis pessoas de áreas diferentes, né? Pra usar que usam dessa comunicação. Porque não existe a gente poder dizer, não, Clarissa, pro teu negócio e Gui, pros teus negócios, tem que ter Instagram, tem que ter... Eu lembro de algumas mentorias, enfim, que eu fiz, né? Que eu proporcionei, que a gente dizia assim... talvez para o restaurante... para o restaurante não, mas talvez para uma empresa, para uma consultoria, faz muito mais sentido tu ter LinkedIn do que tu ter um TikTok. Para uma professora de professores, talvez o Instagram e o Facebook faça muito mais sentido, no caso, especialmente porque é nacional, né? Então, assim, tu tem alunas de todo o Brasil. Chega a ter fora... Tenho. No Brasil. Então, assim, não vai funcionar da mesma forma nunca, né? Não vai ter uma receita de bolo. Mas acho interessante essa defesa que vocês fazem desses complementos, né? A gente precisa sempre complementar os nossos conhecimentos e, principalmente, na marra, né? Na vida. Acredito muito nisso. Não tem melhor faculdade do que a vida, né? E não tem receita falando em mercado. O vídeo que eu fazia 8 anos atrás, hoje não funciona mais. A forma de me comunicar lá no site tem que ser outra. Tudo vai mudando, né? E às vezes a gente tem que se adaptar a isso. Às vezes a gente nem gosta muito, a gente resiste um pouco. Sim. Porque foge o que é importante? Manter a autenticidade. O que eu acho legal também é ver esse vídeo de 8 anos atrás e agora. Tipo, outra pessoa que tá ali. Gente, é bizarro. Mas eu vou dizer pra vocês que isso não é só no vídeo, tá? Porque quando a gente se comunica, por exemplo, por texto, eu vejo textos que eu escrevi lá no meu início, 15, 16 anos atrás. Eu fico pensando, gente, que profissional era essa? Alguns até me surpreendem, confesso de, olha, tá bom. Até que tava bom. Mas eu imagino pra vocês se verem nesse lugar de comunicação do que era antes e com os conhecimentos e com o dia a dia vindo esses aprendizados, o que se tem hoje, né? Se a gente se eu pego os nossos primeiros vídeos gravados, ainda nem com Fala Mercado, assim, lá no início, quando a gente gravava, a gente fazia semanalmente, era nosso top 10, top 5, top 10 da semana, as notícias mais lidas da semana em formato de vídeo. Eu lembro. Gente, é bizarro, assim... É bizarro, primeiro, claro, as ferramentas que se tinha, né, pra época. Eu cansei de fazer teleprompter, pra quem não sabe, que é uma tela que fica perto da câmera ali, que é onde o apresentador tá lendo a notícia. Eu fiz teleprompter com caneta, papel cartaz. Tinha uma pessoa atrás da câmera, assim, ó, passando e a pessoa lendo. Então, isso também vai nos facilitando e nos deixando um pouco mais à vontade, né? Suponho, assim. Depois que vocês começaram a investir em comunicação, o que mudou? Investir de uma forma mais, eu não vou dizer formal, mas estruturada. Quando vocês passaram a olhar para a comunicação de forma estruturada, o que mudou nos negócios de vocês? Tudo. Não, mas a gente encarar como um trabalho mesmo e a importância dessa comunicação. Tanto a comunicação midiática, enfim, aquilo que a gente tem ali de conteúdo, mas a minha comunicação, a forma que eu entregava a minha mensagem para as minhas alunas, respingava no nosso faturamento. Então,
Quanto mais o teu conteúdo, a tua comunicação tá alinhada, gratuita, mais tu vai conseguir encaixar aquelas pessoas que vão comprar de ti, porque elas querem comprar de ti. E elas querem comprar a tua mensagem, elas não querem comprar o curso, elas querem comprar o teu propósito, né? Não é aquele material, mas tudo que tu comunicou para elas, a transformação que tu pode gerar, enfim. Eu acredito que seja isso. Também tudo, assim, eu vejo que tem uma briga nas empresas de marketing financeiro, né? Quando o financeiro, por N motivos, começa, baixou o faturamento, quer cortar a verba de marketing. Mas eu acho que é o pior erro, assim, eu brigo muito por isso, porque, cara, é nesse momento que justamente tu tem que ter um posicionamento onde tu vai atrair teu cliente, né? Então, isso afeta a comunicação de tudo, né? E hoje a gente tá muito numa de, medir, vou botar X reais em tráfego pago para ver quantas pessoas vieram. Mas, de repente, aquele banner antigo lá também vai te trazer um cliente que tu nem sabe. Então, a gente acaba cortando verba. Muitos empresários fazem isso, eu tento não fazer, que em períodos de baixa financeira, de faturamento, cortar a verba de marketing. Eu acho que isso aqui, a comunicação mudou tudo e eu sempre defendo, cara, mantém isso aqui, que isso aqui vai vir. Então, acho que faz parte disso. Na verdade, na dificuldade é que tu tem que distribuir o teu conteúdo, né? Não, a gente tem uma brincadeira interna lá na empresa que é assim, o financeiro, eu chego dizendo, eu tava pensando, e ele diz, quando tu pensa, o meu bolso chora. Sempre assim, o financeiro diz, quando tu pensa, meu bolso chora. Mas é isso, eu acho que na dificuldade, porque tá difícil, bom, então... Sim. A comunicação está aí para bem servi-los. Esse é o momento. Esse é o momento de investir, né? Exatamente. Mas a gente sempre fala isso, né? Todo comunicador sempre sofre com isso. O jornalismo um pouco menos, porque ele é quase tido como um serviço essencial, em termos de informação à sociedade. Mas a publicidade e o marketing sofrem muito com essa decisão de que apertou, veio uma crise financeira, corta investimento em comunicação, quando na verdade é o que pode salvar, né, muitos negócios. Antes da gente continuar, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental. Gente, eu queria também entender um pouco com vocês, assim... Já teve alguma ação de comunicação, seja ela, vamos deixar claro, seja ela estruturada, estratégica ou não, ou muito orgânica, ou muito natural, que surpreendeu vocês com os resultados? Eu lembro de uma ação que eu fiz num Dia dos Professores, que a gente gravou um vídeo para postar nas redes sociais, logo no meu início, lá em 2017. E aí o vídeo foi muito espontâneo. Eu falei muito assim sobre o que era ser professora. Não foi um vídeo meio em preto e branco? Meio em preto e branco, lembro. Exatamente. E o vídeo bombou, assim. E ele não tinha muito roteiro. Eu fui e me comuniquei muito verdadeiramente, de uma forma muito autêntica, né? O que isso nos ensina? Que é isso, que é a tua verdade que vai... permanecer mesmo. Quando eu comecei a gravar, o mais difícil era gravar, né? Fazer vídeo, imagina. Tu sentar ali, te preparar, olhar pra câmera, tem toda uma função. Eu lembro dos primeiros vídeos da Clarissa com o violãozinho atrás, lá na casa do meu irmão. Eu lembro. E aí, a gente tentava gravar. Tentei esses vídeos, né? Da gente tentando gravar. Aí o meu irmão falou uma frase pra mim que me marcou, isso faz 8 anos. Que ele disse assim... fala daquilo que o teu coração tá cheio. E aí eu abri a boca e comecei a falar de produção textual na alfabetização. E depois dali só foi sobre isso. Porque antes eu tava querendo falar para pais, eu tava falando uma linguagem que talvez não era. Eu precisei achar a minha linguagem. Então talvez esse foi um ponto de virada. Essa frase, assim, foi algo bom. Foi uma virada boa de chave. E uma outra virada de chave foi uma mudança de narrativa. A gente refez todos, que a gente trabalha com lançamentos, né? Para quem é da área do marketing digital. E eu mudei todos os meus vídeos, todas as copies e tal, para falar sobre isso que eu falei, da questão dos métodos. Eu não vou mais querer agradar a todos. Agora eu quero a minha tribo. Eu quero a minha tribo. Quem vai ficar comigo? Isso aí virou o nosso negócio também. Essa ação. E pra ti? Eu tava tentando lembrar alguma comunicação que deu muito errado, mas
vou lembrar de uma que deu bom, só que também acaba tendo o lado negativo depois nas redes. Porque quando tu acerta muito na comunicação, tu lota o evento. Preciso de 1.000 pessoas, preciso de 20 mil. A partir do 1.001, aquela 1.001 pessoa, aquela uma pessoa que não conseguiu entrar reverbera negativamente, porque ela queria estar dentro daquilo ali. Então, pensando também no lado negativo, às vezes quem te teve uma repercussão negativa em redes, era isso, deu muito certo, só que não entra mais ninguém. Então, eu considero que a comunicação foi boa, mas chegou num limite. Daí sim, a gente recebe comentários negativos, porque não tem o ambiente tem uma estrutura que tem um limite para atender. A comunicação foi tão boa que lotou, mas precisava talvez de um plano de contingência para comunicar um limite, para, enfim... Que daí tu atua depois, né? Tem os dois lados, claro. Que também como varia muito, falando de evento mesmo, tem chuva, tem se tá quente, se tá frio, se é final do mês, tem muitas variáveis para ver se vai lotar ou não um evento. Então tem algumas que a gente conhece, mas só vai ver na hora. Então a gente tenta, normalmente a gente sabe quantas pessoas vão ter aproximadamente, mas exato só na hora. Então isso só ataca depois que daí tem um plano em cima dessas pessoas de a gente foi até onde dava, infelizmente, para a próxima vamos nos organizar e tal. Mas eu pensei nessa linha assim. É interessante porque quando a gente fala em evento, acho que o sonho de quem faz evento é lotar um negócio, né? E eu falo assim, até em proporções menores, né? A gente faz, por exemplo, um evento para 100 pessoas, um auditório, uma palestra para 100 pessoas. É como eu disse, 102, gente de pé é sucesso. Tá, mas e se der 200? Exato. Não são 2 pessoas de pé, Elas vão reclamar. E aí essa comunicação vai por água abaixo, Exato. né? É muito... É bizarro pensar isso. Gente, por que vale a pena investir em comunicação? Agora eu vou jogar para vocês a responsabilidade de defender o que eu sempre defendo. Mas é que eu sou suspeita. Então vamos ouvir de quem não está necessariamente inserido nessa área. Por que é importante investir em comunicação? Por que é importante investir em comunicação? Acho que por tudo que a gente falou aqui, pelos resultados que ela vai me trazer, pela forma que tu vai comunicar o teu propósito, porque primeiro, tu tem que nichar, né? Então, porque se tu falar sobre tudo, tu não fala sobre nada. Então, ajustar as pontes aí para como a gente vai chegar na nossa audiência é muito importante, né? Hoje em dia, se tu quer colocar só um outdoor ali na rua, talvez nem faça efeito nenhum, né? Então, a gente precisa... Não é nenhuma questão... A gente precisa... faz parte do trabalho investir em comunicação. Faz parte do trabalho. Tanto na forma que tu vai te comunicar, quanto o teu posicionamento. E pra ti, Gui? Eu diria que é essencial, assim. Porque não adianta tu ter o melhor produto, o melhor serviço, se as pessoas não souberem, não vão consumir. Então... tudo, em todos os setores. Tem coisa lá no interior que não... Mas, cara, ou tu se comunica com as pessoas da região de alguma forma, mas também tu pode ir para online e atingir um mundo inteiro, né? Então, hoje, com certeza, está mudando com a tecnologia, avançando muito mais. Antes a gente falava para os 5 próximos, hoje em dia a gente pode falar para milhares. Mas eu acredito muito, assim, senão vai ser, tem a melhor ideia. Tá, mas quem disse que é a melhor ideia? Se tu nem testou, se tu não viu, então tem que ter comunicação, tem que estar na rua, tem que estar aparecendo e cada vez mais botando a cara, assim, que eu acredito. Como eu falei no início, né, quem não se comunica, quem não se comunica se trumbica, né, já diria o Chacrinha há 70 anos. Vocês chegaram a pensar em algum momento... Ou chegaram a fazer isso, a se valer de uma coisa mais profissional, um treinamento, um curso, um bate-papo com quem é da área, ou se valer de fornecedores também, né, dessa área, de daqui a pouco compor uma equipe mais profissional dentro das capacidades dos seus negócios? Sim, com certeza. Eu, inclusive, cheguei a fazer uma mentoria muito específica para alinhar a minha forma de comunicar. E treinar como se comunica também, tanto na fala quanto na escrita, em todas as linguagens. E já temos também na empresa pessoas que trabalham na área da imprensa para nos ajudar nisso, enfim. Tem design também, né? Tem tudo, tem copywriter,
para nos ajudar nas questões de linguagem de site e tal, né? De blog, enfim, estudando sempre. Uma professora Sim. me diga uma frase dessa, não, né? Eu não espero menos, né? Eu já sou diferente. Eu zero estudei forma de se comunicar. Super orgânico. E foi até uma barreira no começo, assim. Eu na infância, assim, era um cara tímido. Então, cara, mas tem que ir pro mercado, tem que falar, tem que dar cara. Eu vou falar com a minha equipe, são 100 pessoas. Eu vou ter que saber me comunicar. E nem falando de comunicação para fora da empresa. Então, a comunicação tanto interna quanto externa é muito importante. E agora eu tava começando a pesquisar de tipo, de repente chegou na hora de fazer um curso, não sei se de oratória, de como se comunicar. Porque cada vez mais está utilizando mais, cada vez mais eu estou vendo a necessidade, falando de mim, né, enquanto empresário. E agora também está numa pegada dessa dos empresários, mesmo os grandes, tinham muitos caras que eram low profile, agora estão botando a cara. Exemplo do Adib, que é um baita exemplo, que o cara vende remédio e está aparecendo mais do que um ator. Mas, e nas empresas daí a gente sempre teve especialistas, né? Pessoas que a gente já muito, vamos juntar tudo e vamos fazer uma agência que atenda as nossas empresas. Mas a gente, acho que como a comunicação é muito diferente por negócio, a gente tem pessoas qualificadas dentro da empresa, assim. Mas eu tô começando a olhar mais para mim nesse momento agora. Eu acho isso super interessante e até interessante da gente compartilhar que, assim, mesmo, acreditem, mas mesmo as pessoas naturalmente comunicadoras, que eu vou falar de mim, né, puxar a brasa pro meu assado, também tem essas dificuldades, né? Porque quem me conhece, quem acompanha ali a minha trajetória, sabe que a vida inteira eu fui do texto, né? A vida inteira eu fui da leitura e do texto, ainda que me comunicar, então dar palestra, essas coisas nunca foi difícil para mim. Em compensação, quem tá comigo há mais tempo sabe que o vídeo era um pânico pra mim, mas um pânico. Eu passava mal, eu tinha dor de barriga, minha mão suava. Então, assim, e era engraçado porque eu dizia, eu dou palestra pra 300 pessoas, mas não me liga, sabe mas aqui é diferente. Essa coisinha vermelha aí, essa luzinha vermelha que eu bugo o sistema. E aí a gente vai se desafiando e vai essa coisa, meu primeiro vídeo, horrível, né? Ficar pensando como é que eu fazia. E hoje, claro, né, eu tenho muitas amigas que acompanham e dizem, poxa, Márcia, mas hoje tá super natural. Sim, tava falando antes, esse aqui, a gravação eu já gravei 131 episódios só do Fala Mercado. E a gente tem ainda os outros programas que eu também já participei. Então, começa realmente a ser menos sofrido, né? Mas também é muito legal agora fazer um outro recorte, de contar pra audiência. Eu tava falando isso com as câmeras desligadas, que eu conheço essas duas pessoas que estão comigo há muitos anos, os dois há muitos anos, em contextos muito diferentes. E de fato, assim, a Clarissa, eu acho que sempre teve mais essa facilidade da oratória, e sempre muito na parte da linha de frente, da liderança. Mas jamais se imaginou a Clarissa como uma influenciadora, né? Porque era sempre a menina da sala de aula, que amava criança, que amava ensinar, continua certamente amando, mas a Clarissa hoje como influenciadora. O Gui, ele mesmo já disse, né? Sempre foi uma criança mais tímida, mais na dele. Acho que a questão do teu irmão mais velho, mais aflorado na comunicação também, né? Então, vê-los dessa forma realmente parece um papo de velho, assim, vi os dois nascer. Não é isso, né? Só porque realmente conheço eles em contextos diferentes há muito tempo. Mas é muito interessante o que a comunicação fez na vida de vocês, né, nos negócios de vocês, especialmente porque vocês vivem disso. Vivemos. Né, o Gui estava falando dos entretenimentos. É totalmente a área de comunicação, porque é a área de eventos, é a área de entretenimento. A gente fez, inclusive, um episódio sobre marketing de entretenimento com uma das suas sócias, inclusive, casualmente. A gente teve a Paola aqui. Então, assim, vocês vivem a comunicação praticamente todos os dias. Não, todos os dias. Na verdade, todo mundo... Eu falei isso no início, né? Todo mundo se comunica o tempo todo, né? O tempo todo. Mas vocês vivem da comunicação como algo cirúrgico dentro dos negócios de vocês. Todo dia. Isso? Todo como dia. vocês veem hoje... Porque eu lembro que quando a gente começou a negociar pra gravar esse episódio, os dois foram meio assim, tá, mas o que eu vou falar? Mas será que tem a ver? E aí, tem a ver? Comunicação faz parte, então, da vida de vocês? Com certeza, faz parte. E estava falando
o grande erro é quando a gente começa a querer se comparar com quem já está fazendo há mais tempo. Sim. Né? Então, a gente tem que se comparar conosco, olhar a nossa caminhada, olhar a nossa evolução. Teve uma época que eu queria tirar do YouTube os meus primeiros vídeos. e essa mentora disse pra mim, não, as pessoas têm que ver também que Sim. tu cresceu, que tu tem uma evolução. E tem algumas coisas, as dificuldades, né, que eu tenho que me blindar. Não olhe comentário de YouTube. De YouTube eu não olho comentário. Porque, não mexe a cabeça, porque eu mexia muito a cabeça. Então, a nossa forma de comunicar, ela vai mudando também conforme a nossa experiência, conforme o dia a dia, como tu dissesse, ali no campo de batalha, né? Então... Eu digo, inclusive, que eu sou uma péssima telespectadora dos meus programas, né? Porque eu não assisto nenhum deles. Nenhum deles. Não. Eu também não gosto muito de me assistir. Eu não me assisto. Às vezes eu assisto, assim, quando eu acho que, talvez não rendeu como eu queria, daí eu vou olhar com outro olhar, assim, não, eu vou ver como é que será que, né? Mas eu sempre digo, gente, claro, eu tava lá, eu já assisti em tempo real, né? Mas eu não vejo, eu não assisto os meus vídeos e eu não sei lidar com elogios também, porque eu tenho sempre a sensação de que não, talvez a crítica me faça crescer mais do que o elogio. E aí vem, claro, a gente pensar numa síndrome da impostora, enfim, vai pra outros lugares. Uma terapia. 17 anos, não mais, até 19 anos de terapia. Ajuda. Que Nossa, a minha bastante. terapeuta me ajuda muito nessa profissão, porque essa profissão, Ajuda a comunicação, ela te expõe, né? Claro. É o teu trabalho, mas pessoalmente tu te expõe. Então eu já passei por algumas situações, eu fui crescendo, 8 anos é 8 aninhos, é uma criança já que tá lendo, escrevendo 8 anos, né? Então eu já passei por poucas e boas. Tem pessoas que a tela ali que te esconde, ela fala o que ela quer. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo. Tá, vamos respirar. Terapia, né? Vamos respirar. O que faz sentido no que ela tá falando? Porque às vezes pode fazer sentido. E por isso me incomodar tanto. Tu mexe muito a cabeça. Então, me incomodou porque eu mexo a cabeça mesmo. Então, a forma das pessoas se comunicarem conosco também não é fácil nessa... Eu sofri bastante também nesse início. Porque como eu assumi uma empresa que já existia, que já era um canhão de credibilidade, que tinha toda uma história, uma trajetória de fundadores, inclusive, muito mais velhos do que eu. E aí eu tinha essa coisa do, uma mulher jovem, essa comparação, né, com que não é contigo mesma. Essa medida do até onde eu posso levar em consideração esse feedback negativo, até onde eu tenho que respirar e dizer, tá. Eu lembro de uma vez que eu... Descarta, tem coisa que a gente descarta. Eu lembro de uma vez que a gente sofreu uma crítica enquanto veículo, né? E aí eu comecei... Na época era Facebook, né? Que era, assim, não é que era Facebook, mas era onde estava dando mais esse buzz crítico ao veículo. E aí começaram umas críticas pessoais, assim. E aí aquilo começou a me doer, né? E aí eu lembro que eu comecei a conversar com o meu fundador, enfim, com o meu ex-chefe. E na verdade, eu procurei pra ele pra dizer assim, tu acha que eu respondo? Tinha uma crítica específica lá. Respondo, e ele disse, quem vai ler a crítica que veio? Porque se tu responder, todo mundo vai ver. Agora, quem lê essa pessoa? Tu vai mesmo te preocupar com isso? E aquilo foi pra mim meio divisor de águas de um filtro de assim, até onde vale a pena eu levar isso em consideração? E as pessoas, elas... No meu caso, eu trabalho... É muito pessoal. Elas conhecem muito a minha vida. Elas sabem da Sofia, elas sabem do Sheldon, né? São os cachorros, vamos deixar claro. São os cachorros, não são os Elas sabem filhos, o que eu são os faço filhos. de manhã, o que eu faço de tarde. E aí, se eu fico muito afastada, ou se eu faço determinada coisa que decepciona de alguma forma essa pessoa, se eu me comunico de uma forma que está decepcionando... parece que ela é minha irmã, assim, uma forma... Que ela tem o direito. Eu fiz uma brincadeira com essas histórias do bebê reborn e tal, e daí a minha amiga tinha um bebê reborn, e eu botei uma foto deixando de seguir. E aí depois, gente, é zoeira e tal. E aí elas, que alívio, já ia deixar de seguir. Porque tem uma questão pessoal, assim, tu vira uma referência. E uma patrulha, né? Vamos combinar, né? Redes sociais é terra de ninguém, né? E é isso, o evento que super bombou com 10 mil pessoas é um evento de sucesso. Não, mas as redes sociais vão focar em tudo aquilo que deu errado. E até isso, né? Dar audiência
pra essa pessoa que ela tá te ajudando a construir algo, ou é um comentário que só pra ser negativo ali, né? Então, muito entender também quem é essa pessoa que tá falando. É algo pra construir ou pra simplesmente incomodar, enfim. E dia a dia de comunicação, antes mesmo de vir para cá, eu estava falando sobre o tráfego pago do restaurante, que a gente está mudando a forma de comunicação. Especificamente isso aqui. Olha isso. A gente se comunica de uma forma, vamos mudar completamente, é um baita desafio. Então, acho que é diariamente, assim, a gente lida com isso, tá no meu dia a dia. E, bem como a gente falou, não quero ser repetitivo, mas a gente não é da minha formação, mas é necessidade. Então, tá no dia a dia. E é mais necessário, inclusive, mudar essa rota da comunicação, né? O que também é super comum, necessário e saudável para os negócios. É mudar a rota. E não tem como não mudar. O mundo muda, a tecnologia, hoje a gente tem IA, não tem como, a gente nem sabe mais o que é IA e o que não é. Então vai sobrar quem sabe lidar bem com essas IAs, né? Vai continuar tendo sucesso, então não tem como não mudar, tudo muda. E a comunicação permite isso, né? O que é melhor ainda. Eu vou aqui levantar a bandeira da comunicação sempre, porque é isso. Porque a comunicação permite que a gente mude a rota, que a gente avalie e ela serve de fato para todo mundo. Gente, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pelas experiências compartilhadas, pelas opiniões dadas, né, bem embasadas e pessoas muito convictas do que fazem e, mais delicioso, pessoas que sabem da importância da comunicação. Muito obrigada. A gente agradece, né? Nossa. Obrigada. Foi muito bom, obrigado mesmo. Viu? Estavam ali meio, será? Olha aí, ó. Foi natural. Foi natural. Isso aqui é quase uma... Só não é mesa de bar, porque faltam uns líquidos aqui. Mas a gente pode providenciar, né, produção? Para vocês que ficaram com a gente até aqui, então, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando sempre daquela cartilha, a Clarissa conhece essa cartilha muito bem. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.